me demorar, nós estamos numa série de estudos, né, sobre proteção que o nosso Deus, Ele nos fornece. Semana passada eu preguei, né, lá em Zacarias, que o nosso Deus, Ele é como um muro de fogo ao nosso derredor. Que lindo, né, irmãos? Nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Mas eu quero que algo fique bem claro. Irmã Dani, Deus está ao meu derredor como um muro de fogo, irmã. Então eu não vou passar por mal nenhum. É assim, irmãos? É assim? Nada vai acontecer? É isenção de problemas? Não. Jesus, Ele disse em João 16:33, Ele disse: no mundo você vai ter aflição, você vai ter luta, mas te desespera viver em ter. É assim que Jesus disse? Não, mas Ele disse: tenha bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, você está onde? Você está em Cristo. Então, se você está em Cristo, você também vai vencer. Jesus em João 17, orando pelos discípulos, Ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Guarda eles no mundo, protege eles no mundo, livra eles, né? Que mais que Jesus disse em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Ele falou que nós íamos passar por tentações humanas, mas que a tentação não seria maior do que a nossa força. Que junto com o problema, com a tentação, que a palavra de Deus diz? Que nós teríamos o escape, o livramento. Diga glória a Deus. Então eu não estou dizendo, irmãos, que você nunca vai ter problema. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a diferença é que quando nós passamos por problema, nós temos um Deus que é maior do que todo o problema, aonde não importa o tamanho do Davizinho, não importa o tamanho que nós somos e o tamanho que o problema é, mas o nosso Deus, Ele nos dá vitória nos problemas, nas dificuldades e nas tempestades. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Atos, capítulo de número 27. Nós vamos ver aqui sobre um homem que passou por muita luta, passou por muita peleja, mas esse homem, ele não deixou de ser de Deus, né? Ele não passou por tudo isso porque ele não era de Deus, não, pelo contrário, ele era um homem muito de Deus, mas ele passou por tantas adversidades e nós vamos ver como que ele passou por isso. Quem é ele, irmã Dani? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, né? Depois, se você quiser ler em casa, irmãos, aqui em Atos 27, nós vamos ver uma tempestade que Paulo passou, que Paulo, né, enfrentou. Só que não foi só uma tempestade, foi a tempestade. Ele ficou 14 dias, irmãos, presta atenção, ele ficou 14 dias num barco cheio de prisioneiro. Teve momentos que eles não viam nem sol, nem lua, nem estrela, de tantas trevas e escuridão que havia, né? E aquele vento, e aquela água, e aquela tribulação, né, irmãos? Mas Paulo ficou firme com Deus. E não foi só isso. Se você quiser depois ler na tua casa, você pode ler desde o capítulo 21, aonde Paulo, ele foi na sinagoga louvar, adorar a Deus, pregar o evangelho que ele recebeu de quem? Do próprio Senhor Jesus, que apareceu para ele e deu essa missão dele ser um pregador. E ele estava onde, irmãos? Ele estava na sinagoga pregando a palavra. E lá, diz em Atos 21, depois você pode ler em casa, se infiltraram na sinagoga e levaram Paulo preso, misericórdia. E ali, irmãos, ele começou a enfrentar tribulação atrás de tribulação.
luta atrás de luta. Ele vai diante de um para ser julgado e ele fala, mas eu estava pregando a palavra de Deus. Ele se defende, ele fala do evangelho, ele prega ali, aí lançam ele para outro lugar, e aí lançam ele para outro lugar, e aí você vê do capítulo 21 até o capítulo 27, luta atrás de luta. Mas como Paulo ficava, ele se desesperava? Não, olha só, deixa só eu ler um versículo para você, antes, né, de Atos 27, volta um pouquinho atrás, Atos 20, olha o que Paulo diz, né, Atos 20, diz assim, ó, versículo 24, Atos 20, 24, Paulo fala assim, ó, mas nada tenho a minha vida, por o quê? Por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que eu recebi, não dos homens, mas de Jesus Cristo, para dar testemunha do Evangelho e da graça de Deus. Então ele dizia, eu não me apego à minha vida, eu não fico preocupado comigo mesmo, não, eu quero gastar minha vida por amor ao Evangelho, por amor ao testemunho. E nessa situação, ele pregando, ele anunciando, né, irmãos? Pula para o capítulo 21, mais uma declaração de Paulo, né? Paulo já preso, né? Diz assim, versículo 13, mas Paulo respondeu, o que ele disse? Que fazeis vós, chorando e magoando-me o meu coração? Porque eu estou, o que ele disse? Pronto, não só a ser ligado, preso, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo, ele enfrentava, irmãos, as cadeias, e ele não ficava apegado a carne dele, as necessidades dele, né? Ele não ficava lá lamuriando, chorando, eu preguei, eu anunciei, eu só fiz o que é certo, me prenderam. Ele fazia assim, esse chororô, irmãos. Ele falava, minha vida não é preciosa, o bem mais valioso que eu tenho é a minha salvação, é agradar a Deus. Se agradar a Deus eu for preso, estou pronto para ser preso, mas estou pronto até para morrer. O coração dele não estava na própria vida. O coração dele está onde, irmãos? Em Deus. E é isso que nós temos que entender. Algumas vezes, fazendo o que é certo, fazendo o que Deus mandou nós fazer, nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por perseguição. Nós vamos passar por aflição. Todos nós vamos passar, mas a situação é de que maneira que nós vamos passar. Nós vamos passar pela luta e nós vamos abandonar Deus? Nós vamos passar pela luta e nós vamos reclamar, murmurar, questionar? Não, irmãos. Aí nós temos que nos apegar muito mais a quem? Nós temos que nos apegar a quem, irmãos? A Deus. E foi isso que aconteceu. Agora sim, vamos lá? Atos 27. Aí fica de tema de casa, né? Lê do Atos 21 até o Atos 27. Aí Paulo, né, passou na frente de um, na frente de outro, sendo julgado. Colocaram ele num navio, irmãos, cheio de presidiário, cheio de pessoas que tinham feito coisas horrendas, que mereciam estar lá. E aí ele vai, né, de um lado para o outro, de um lado para o outro, viajando lentamente, se desgastando. E aí, numa transição de um barco para o outro, de um lugar para o outro, ele olha para o tempo, né, e ele diz, ei, não está seguro. Não é bom a gente ir, não é seguro. E aí o pessoal olhou para ele, olhou para o capitão do navio e não deram ouvidos
a voz do homem de Deus. Amém, irmãos? Dê ouvido à voz do homem de Deus. Deus coloca homens e mulheres inspirados, dirigidos, irmãos, para nos abençoar. Paulo era homem de Deus. Paulo tinha o que, irmãos? A direção do Espírito de Deus. E não deram ouvidos para Paulo. E por não dar ouvidos para o Paulo, eles entraram numa tempestade. E aí o versículo 20, vamos ler junto o versículo 20? Atos 27, versículo 20 fala: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós, sobre aquele barco, aqueles homens, uma não pequena tempestade. Como é que estava lá os prisioneiros? Fugiu-nos toda a esperança de o quê? De salvar-nos. Misericórdia, eles estavam nessa situação. Dentro do barco, sem ter para onde correr, sem ter para onde fugir, escuro, que nem diz, né? Não vi um palmo na frente do nariz. Eles já estavam perdendo o ânimo, perdendo a esperança, pensando talvez em coisas horríveis. Vamos morrer, se é para morrer então vamos se atirar, se é para morrer então vamos se matar, né? E eles estavam nessa situação, irmãos, sem ânimo, sem esperança na alma. Nós temos que cuidar muito, irmãos, com o nosso coração, quando nós enfrentamos uma tempestade. Eu costumo dizer, irmãos, que às vezes nós vamos passar por tempestade. O povo de Deus, os discípulos de Jesus, muitos deles, eles eram o que, irmãos? Eles eram pescadores, sim ou não? Eram homens acostumados a pegar barco. Eram homens acostumados, irmãos, a ter que sair de um lugar para o outro e pegar o barquinho. Quem leu Marcos com a irmã Dani? Você leu Marcos? O que Jesus mandou os discípulos deixar? Deixar sempre um barco preparado, para eles poderem ir para outro lugar e até mesmo escapar da multidão que queria apertar Jesus. Não dava tempo nem de Jesus comer. Então, para os discípulos isso era normal, essa vida de água, de mar, de lago, de barco. Talvez você diga assim: irmã Dani, não gosto de água. Prefiro, irmã Dani, ficar com os meus pés na terra. Não tem gente que diz assim? Preciso ficar em segurança, irmã Dani, na terra. Nunca vou passar uma tempestade em alto mar, né? Aí, talvez você não passe uma tempestade assim em alto mar. Mas nós passamos tempestades na nossa vida. Passamos, irmãos, por lutas na nossa vida. Quem já se sentiu como numa tempestade? Quem já se sentiu como esse povo aqui, sem ver uma luz, sem ver um caminho, sem saber o que fazer, e talvez até já tentou a esperança fugir do teu coração, sim ou não? Aí você olha a água subindo, e você não pode deixar a água entrar, irmãos. Aonde? Aqui dentro, ó. Dentro do teu coração. Porque se a água da tempestade entrar dentro do teu coração, afundar a tua esperança. Você já ouviu dizer que a esperança é a última que morre? Você já ouviu? Se a água entrar, irmãos, e afundar a tua esperança, e afundar a tua fé, irmãos, você começa a afundar. Como? De dentro para fora. Então não deixe a tua esperança ir embora. O nosso Deus é um Deus de esperança. A palavra de Deus diz que a nossa âncora, irmãos, é a nossa esperança. E a nossa esperança, a nossa âncora, deve estar em Deus, deve estar em Jesus Cristo. Quando muitos estavam angustiados, desesperados, perdendo a esperança, pensando em morte, levanta-se Paulo como homem de Deus, não perdendo a oportunidade. Versículo 21 diz: e havendo já muito que não se comiam, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse:
Não foi assim que Paulo falou? Ei, se vocês tivessem me ouvido, vocês não estariam nessa tempestade. Tem muitas tempestades que nós podemos evitar, irmãos, ouvindo a direção que vem do altar. Ouvindo a direção, irmãos, que vem do homem de Deus. Às vezes a pessoa está doente, chega para o pastor, já chega assim com a cabeça inclinada: pastor, ora por mim, pastor, coloca a mão na minha cabeça, pastor, ora por mim. Amém, irmãos? A gente está aqui para orar. A gente está aqui, irmãos, para ser usado por Deus, para ser um canal de bênção na mão de Deus. Mas aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que tem a unção, a inspiração de Deus, para orar por você e para ser curado, é o mesmo homem de Deus, é a mesma mulher de Deus, que dá aquele alerta: ei, irmão, atenção. Já aconteceu, irmãos, de pessoa chegar para o pastor e dizer: pastor, eu tô com um problema nos rins, pastor, eu tô com pedras, pastor, ora por mim, esperando uma direção sobrenatural e espiritual. E o pastor falou assim: irmã, você tem tomado água? Irmã, tem que tomar água. Não, pastor, não quero que o senhor mande eu tomar água. Eu quero que o senhor coloque a mão na minha cabeça e que o senhor ore por mim. Adianta, irmãos, o pastor orar, a pedra ser desfeita, a pedra sair, e a pessoa não cuidar do templo do Espírito Santo e não tomar água? Quando o próprio Senhor Jesus, ele disse: eu sou a água da vida. Se não fosse importante, Deus não tinha feito. Se não fosse importante, Jesus não teria se apresentado como a água da vida. Você está entendendo? Então, quando o homem de Deus diz: irmão, toma água, cuida do teu corpo, toma água. Toma água também é espiritual, quando você toma água para cuidar do templo do Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus diz: vai comer, vai beber, faça para a glória de quem, irmãos? De Deus. Irmã Dani, estou com um problema lá nos meus exames, o colesterol está alto. Amém? Mas não come a parte gorda. Ai, irmã, mas é que eu gosto tanto. Passo até uma farinha assim, né? Para dar uma amenizada. Irmãos, cuida. Cuida. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Quando o pastor diz: ei, vigia, não faz sociedade com ímpio. A pessoa: não, mas é muito meu amigo, eu conheço de anos. Não, pastor, mas é meu familiar. Mas é conselho da palavra de Deus, irmãos. É conselho da palavra de Deus. Às vezes a pessoa não recebe aquela direção, aí entra numa sociedade, se coloca numa tempestade que não precisava enfrentar, mas está enfrentando porque não ouviu o homem de Deus. Paulo se levantou e falou: ei, vocês não precisavam estar passando por isso. Paulo tinha culpa, irmãos? Sim ou não? Paulo não tinha culpa. Paulo entrou junto na tempestade dos outros sem ter culpa. Bem pelo contrário, ele tinha razão. Deus não livrou Paulo daquela tempestade. Ele não plantou aquela tempestade. Mas Deus precisava usar o homem dele naquela tempestade. Irmãos, nessa tempestade aqui, tinha 276 pessoas. 276 almas que precisavam de quem? De Paulo. Talvez você diga: irmã Dani, não tenho nada a ver com isso, irmã Dani. Não tenho culpa. Às vezes o marido faz uma coisa e a mulher entra junto. Entra ou não entra? Às vezes não tem nem culpa da tempestade. Mas está lá junto. E agora? Eu sou de Deus. E agora? Não plantei. A culpa foi do homem, a culpa foi da mulher, a culpa foi do filho, a culpa foi do outro. Mas se você está na tempestade, e você não está na tempestade por sua culpa, porque tem gente que causa tempestade. Tem ou não tem? Jonas causou tempestade. É diferente.
Você não é o causador da tempestade como Jonas. Você entrou de gaiato por causa de alguém. E você está ali como uma pessoa de Deus. Irmãos, Deus ele quer te usar nesse momento. E Deus vai te usar não você se distanciando dele. Não você se afastando dele. Mas você se levantando. Quando todo mundo não tiver esperança, eu tenho que me igualar a todo mundo, irmãos? Quando todo mundo está caído, prostrado, eu tenho que me comparar a todo mundo? É isso? Não. Paulo se colocou de pé e ele disse: ei, vocês assim teriam evitado esse incômodo e essa perdição. Aí o versículo de número 22, mas agora vos admoesto que tenhais o que, irmãos? Bom, Deus te chamou para ser a diferença. Quando todo mundo perde a esperança, você traz a esperança. Quando todo mundo perde o ânimo, irmãos, além de você não perder o ânimo, você é usado para animar, para incentivar, para levantar outras pessoas. Paulo disse: tem de bom ânimo, porque não se perderá o que? Nenhuma vida de vós. Vai ter uma consequência. Vocês causaram uma tempestade. Vocês não ouviram o homem de Deus. O navio vai se perder. Mas as vidas que estiverem comigo, as vidas, nenhuma vida vai se perder. Deus é Deus de preservação de vida, irmãos. E aí, por que Paulo tinha essa certeza? Olha o que nos traz certeza, irmãos. Versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, o que ele disse? De quem eu sou e a quem eu sirvo. O que diz aí? Esteve aonde, irmãos? Esteve comigo. O anjo de Deus esteve no meio da tempestade? Sim. Enquanto muitos estavam cegos, enquanto muitos estavam em trevas, enquanto muitos estavam sem esperança, naquela mesma situação Paulo também estava. Mas ele se encontrou o quê? Com o mensageiro de Deus. Irmã Dani, eu também quero que um anjo apareça para mim. Irmãos, você não precisa que um anjo apareça para você. Anjo é mensageiro. Não é o anjo que é importante. É a mensagem. Glória a Deus. A mensagem que é importante. E a mensagem, irmãos, você tem aqui, ó, na tua Bíblia. Amém? Você não precisa de um profeta, eis que eu te digo. Amém? Você não precisa que um anjo te apareça e diga: ei, o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar. Você quer que Deus fale isso contigo? Abre a tua Bíblia no Salmo 23 que Deus vai falar. Não é o anjo que é importante, mas é a mensagem. O anjo veio, trouxe a mensagem e o anjo se foi. E naquela tempestade, irmãos, ficou Paulo e a mensagem. Ficou Paulo e a palavra. E aí diz assim, ó, versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Tu vai chegar até César, não importa se você passou pela tempestade, mas vai acontecer, você vai chegar lá. E eis que Deus, olha só o que Deus fez, te deu, quem, irmãos? Todos, quantos navegam contigo. Ei, aqueles que estão no barco contigo, aqueles que foram os causadores da tua tempestade, eles agora estão vendo que tu é de Deus.
Eles estão vendo agora que tu é de Deus. E nenhum deles vão se perder, porque Deus coloca eles nas tuas mãos. Você tem o poder para abençoar. E aí Paulo diz assim, versículo 21. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, se animem, porque eu creio no anjo. É isso? É no anjo que Paulo crê, irmãos? Na experiência, isso? Não, porque eu creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mensagem, assim como a mim foi dito. Irmãos, a palavra de Deus sempre se cumpre. Se Deus falou, está falado. Você vai chegar diante de César. Ai, mas a tempestade. Ai, mas a escuridão. Ai, mas o anjo se foi. Mas você tem a palavra. Você tem a palavra. Te apegue à palavra. Na tempestade, irmã Dani, sim, em todo tempo, tudo vai bem, se apega na palavra. Tudo vai mal, irmão, se apega na palavra. Ele disse, há de acontecer exatamente assim, sem tirar uma vírgula, sem acrescentar uma vírgula, assim que vai acontecer. Porque assim que Deus disse. Paulo estava deixando, irmãos, a água entrar dentro do coração. Paulo estava deixando, irmãos, a tempestade entrar para dentro dele. Então não deixa. Guarda o teu coração. Guarda, protege o teu coração. De que maneira? Com a palavra. Versículo 26. É, contudo, necessário, irmãos, dar-nos numa ilha. E aí, versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, a 14ª, sendo impelidos de uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam perto de uma terra. Então, mesmo depois da palavra, presta atenção nisso, mesmo depois que o anjo falou, mesmo depois, irmãos, que Paulo falou, o barco foi jogado para um lado e para o outro. Já faziam 14 dias. 14 dias. Às vezes vem a palavra e a pessoa diz, glória a Deus, agora veio a palavra, agora tudo vai mudar. E às vezes o barco ainda é jogado de um lado para o outro. Deus mentiu? Nós vimos numa sexta-feira que Deus mente, irmãos. Não importa se o barco está sendo atirado para um lado para o outro. Você precisa ficar firme na palavra de Deus. Você precisa manter a tua esperança em Deus, no que Deus disse ao teu coração. E aí lançou para um lado, lançou para o outro. Eles pensavam que estavam perto, aí lançavam 20 metros, aí se aproximava mais, lançavam mais 15 metros, e ali daqui a pouco, falaram assim, nós vamos sair, nós vamos ver se é terra firme. Imagina só, eles não estavam enxergando nada. Iam se atirar naquela âncora, naquele cabo, para ver se encontravam terra. O que Paulo diz? Pessoal, não saiam do barco. Olha o que Paulo disse. Pessoal, não saiam do barco. Eu não tenho compromisso com quem está fora do barco. Aqueles que estiverem no barco, nenhum deles vão se perder.
Amém? Olha só essa parte, versículo 31. E disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, o que Paulo diz? Não poderei, o que, irmãos? Às vezes o diabo faz tanta pressão, tenta enganar. Ali, ó, é terra firme, pula, sai do navio. Mas é a hora de sair do navio, irmãos. O que Paulo diz? Eu não tenho compromisso com os que estão fora. Eu não tenho compromisso com os que pulam. Eu só vou dar conta dos que permanecerem no... Olha a obediência. Olha a palavra. Lembra que eu falei semana passada, Provérbios? Não remova os limites. A proteção de Deus, irmãos, estava dentro do barco. Se saísse do barco, se saísse da palavra, Paulo não tinha compromisso. Deus não tinha compromisso. Era dentro do barco que eles estavam seguros. E aí, né, versículo 33. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos o quê? Que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperai, e permanecei como, irmãos, sem comer, não havendo provado. Todo mundo no barco apavorado, 14 dias sem comer. Eu imagino Paulo comendo, né? E dizendo: ei, pessoal, vocês não vão comer nada. 14 dias já. Se não comer, vocês vão... Se vocês não comer, vocês vão... Como? Ei, comam. Eu tenho que cuidar os que estão no barco. Irmãos, tem gente que não consegue fazer jejum. Parece uma draga, né? Começa a fazer um pouquinho de jejum, dói o estômago, dói a cabeça, as pernas tremem. Só lembra daquele louvor: as minhas forças somem diante de ti. Não consegue ficar sem comer. Deus o livre. Não me responda. Mas quando foi a última vez que você fez jejum ao Senhor? Não estou falando jejuar por causa do problema, irmãos. Tem gente que senta para comer, o problema chega na hora do almoço, da janta, o estômago embrulha, a pessoa diz: não vou mais nem comer. Está jejuando para Deus, irmãos? Está jejuando pro problema. Está jejuando por causa do diabo. Tem gente que perde fome por causa da tempestade. Tem gente que perde o sono por causa da tempestade. E aí para Deus não pode. Eu lembro uma frase que o pastor Moisés disse, que tudo aquilo que a gente não dá para Deus, irmãos, o diabo leva. Fazer consagração a pessoa não consegue. Mas ficar sem comer por causa do problema é forte. Posso dizer? Para Deus não jejua, mas para o diabo jejua. Misericórdia. Hora de comer, come. Ai, não consigo nem ler minha Bíblia. Irmão, a palavra é alimento. Está passando por luta? Te alimenta da palavra. Te fortalece, irmãos, na palavra. Paulo dizia: ei, 14 dias já. Gente, vamos comer. Adianta estar dentro do barco, estar vivo e definhando. Adianta, irmãos. Está dentro do barco, vivo, mas vegetando, morrendo aos poucos. Ei, come. Ei, dorme.
coração. O que Deus disse, irmãos, vai acontecer. Versículo 34, portanto, exorto-vos que comam alguma coisa, pois é para a vossa, o quê? Saúde. O Deus que faz você ser curado é o Deus que diz come, senão você vai ficar doente. Porque nenhum cabelo cairá da vossa. Gente, Deus entregou vocês nas minhas mãos. Não vou entregar vocês para Deus mais magro. Amém? Nem um cabelo vai cair. Então nenhuma grama também vai cair. Amém, irmãos? Aí diz assim, versículo 35. E havendo dito isso, tomando pão, deu graças. E irmã, no meio da tempestade, agradecendo a Deus. Sim, obrigado, Deus. Eu tenho pão para comer. Amém? Obrigado, Deus. O Senhor continua sendo provedor. Tomou o pão, deu graças na presença de todos. Partiu e começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também, graças a Deus. Amém, irmãos? Mas por quê? Porque Paulo deu exemplo. Paulo não se desesperou, Paulo não se angustiou, né? Paulo deu exemplo. Agradeceu a Deus na tempestade, comeu na tempestade. E isso motivou o quê? Os outros. Então não é só falar para os outros o que é certo fazer, mas é os outros olhar e dizer, meu Deus, como isso? Essa pessoa passa por tudo isso, está sempre alegre. Essa pessoa passa por tudo isso e nunca deixou de servir Deus. Nunca vi essa pessoa chorando, sempre com um sorriso no rosto. Irmãos, no pior momento Jesus pregou. Pregou ou não pregou? A maior pregação de Jesus foi na cruz. Feita em 7 frases. Não foi um grande discurso, mas foi a atitude dele. E aqui Paulo estava pregando com a atitude, animando os outros. E aí diz, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E eram todos no navio 276 almas, refeitos com a comida. Ativaram o navio, já não precisam mais, né? Lançaram o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra em que chegaram, porém uma enseada que tinha na praia, consultaram-se sobre se deveriam encalhar o navio, e levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e lançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e fixaram a proa, e o navio então ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Porém o centurião, querendo salvar Paulo, mas principalmente para que a palavra se cumprisse, nenhum deles perdessem a vida, porque era o que, irmãos? As 276 almas vivas. Mandou que se pusessem a nadar e lançaram-se primeiro ao mar para que se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas, outros em outras coisas no navio. E assim aconteceu, olha o cumprimento da palavra de Deus, e assim aconteceu com todos que chegaram, o que, irmãos? A terra, de que maneira? Diga
irmãos, quando Deus está com a gente na tempestade? É ou não é? Oh, glória, Deus é bom. Para nós terminar, eu quero fazer a oração por você. Salmo 29. Já vou orar por você, vou convidar você para vir aqui na frente, né? Salmo 29, versículo de número 3. Salmo 29, versículo 3, fala assim, ó. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, ouve-se sobre a tempestade. O Deus da glória troveja. O Senhor está aonde, irmãos? Sobre as muitas águas. Irmã Dani, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu passo pela tempestade. Deus me abandona? Não. Deus passa juntamente comigo na tempestade. Deus me dá o livramento e Deus me dá o escape.